ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Kintzel. Hoje é dia de rodar a baiana no podcast, porque é o fim da picada. Vamos chorar as pitangas hoje aqui para apresentar para vocês as origens, ou supostas origens, de diversas expressões populares brasileiras. Venha entender com a gente como você usa várias delas, sem saber exatamente como surgiram. Mas antes, o nosso patrocinador, que não é um chato de galocha. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Rocas Viejas Torrontés 2023. Um vinho branco argentino feito com as uvas Torrontés, que é frutado, refrescante, com um final cítrico e perfeito para saladas e aperitivos. Combina bem com o verão, breve que chega. E ele está por R$60 lá no Drinco. Brinde história? Tchim tchim. Tchim tchim. Cante esse frevo, sem ira nem beira, que eu fiz de bobeira pra te amarrar nesse carnaval. Acabou a minha tristeza, seja minha princesa, onde eu for o da brincadeira. Bem, para começar, preciso fazer uma observação importante. Muitas das expressões que vou citar ao longo do episódio têm suas origens em disputa. Às vezes tem 2 ou até mesmo 3 versões possíveis, sem um consenso único. Então, acabei escolhendo uma delas para contar aqui, e não pretendo que isso seja entendido como uma única possibilidade. É a única possibilidade. Foi só uma escolha editorial no caso. Dito isso, outro recorte que fiz foi obviamente baseado na minha própria experiência, então expressões muito populares, mas de recorte regionais, não vão entrar, né? E talvez eu também seja vítima do regionalismo paulista, mas juro que tentei evitar, e acredito que todos vocês já tenham ouvido boa parte delas por aí. Também tentei evitar gírias, que valem um episódio próprio, mas talvez em alguns casos elas se misturem, vai saber. Enfim, bora começar. Camila, você sabe o que significa cor de burro quando foge? Melhor. É cor de burro quando foge ou corro de burro quando foge? Pra mim é cor de burro quando foge, mas eu entendo que deve ser corro de burro quando foge, porque faz mais sentido do que cor de burro quando foge. Porque eu imagino que o burro não mude de cor ao estar fugindo, mas eu entendo que é tipo uma cor que você não sabe, o burro fugiu, então você não consegue ver direito, entendeu? Então, o mais aceito é mesmo cor de burro quando foge. O corro de burro seria uma hipercorreção especulativa, onde o cor seria um corte de corro, né? Então, de tanto você falar corro. Mas, como eu disse antes, essa é uma das expressões em disputa. Tem gente que defende que o sentido era um conselho antigo de se evitar o animal quando ele estava colérico. Porém, a explicação de cor faz bem mais sentido para mim. E ele começa no latim e é criado em Portugal. Burros, em latim, significa ruivo, russo, avermelhado. Aliás, essa seria a origem do nome do animal, também por sua pelagem meio avermelhada, né? Nossa, mas burro não é cinza? Não. Basicamente, cor de burro quando foge significa cor de bêbado. Sabe quando a pessoa tá meio vermelha de tanto beber? E a expressão teria surgido em Portugal baseada nos bêbados que tentavam fugir das tavernas sem pagar. E aí pegou. Foi trazido pro Brasil e se tornou popular. Então, quando vocês virem um bêbado, ou aquela pessoa que torrou na praia, ou até um ruivo, você pode falar cor de burro quando foge. Sabia disso, Camila? Menor ideia, gente. Olha aí. Cor de bêbado e cor de burro quando foge. Exatamente, vermelhinho. Então, tipo, todos os orientais que ficam vermelhos em qualquer coisa, eles Então, têm cor de burro automaticamente. Isso. Qualquer pinguinha já é cor de burro. Entendi. Outra expressão lusitana que se tornou popular no Brasil foi a frase tirar o pai ou a mãe da forca. Você conhece essa, Camila? Claro, acho que todo mundo conhece tirar o pai da forca, né, gente? Basicamente significa que você tem que fazer algo muito rápido antes que dê merda. Não, na verdade é o contrário. Não. É porque a gente fala, eu não vou tirar o pai da forca. É porque você pode fazer com tranquilidade. Você nunca usa, vou ter que tirar o pai da forca. Sim, mas eu preciso tirar o pai da forca porque você precisa fazer alguma coisa muito rápida. Então, mas normalmente a gente usa no sentido contrário. Eu não, nunca usei. Não, claro, você não precisa tirar, não tá indo tirar o pai da forca, pô, vai com tranquilidade. Não, tá, tudo bem. Mas as duas coisas, o fato de tirar o pai ou a mãe da forca significa que você tem que fazer algo muito rápido antes que dê merda. E eu achei a explicação da origem espetacular. Na hagiografia, que basicamente é um tipo de biografia de santos, Santo Antônio teria de fato tirado o pai da forca. A história é a seguinte:
o pai de Santo Antônio teria sido condenado injustamente por homicídio em Lisboa. Aí, Santo Antônio estava de boas lá em Pádua, em 1227, pregando quando sentiu que alguém o chamava desesperadamente. Ele entrou em meditação e apareceu em Lisboa. Peraí, ele spawnou. Exatamente. Ok. Aí ele ressuscitou e o homem, né, que foi assassinado e foi questionado, né, por Santo Antônio, o homem disse que o pai de Santo Antônio não era o assassino. E desse modo ele foi libertado, enquanto em Pádua todo mundo se garantiram que o santo se mantivera no mesmo lugar, em silêncio e reflexão profundas durante várias horas. É porque ele foi tirar o pai da forca lá em Lisboa. Sabia disso, Camila? Não, eu tô chocada que, na verdade, ele ouviu um pedido de socorro mental, aí Isso. ele se transmigrou, teleportou. Mas ele é santo, pô. Ele se teleportou de Pádua Só o espírito, da eu Itália para Portugal. Aí, chegando lá, não contente, ele ressuscitou o assassinado, que Isso. veio falar, não foi ele que me matou, não, pra poder tirar o pai da forca. Basicamente. E depois o ressuscitado, ele continuou vivendo? Aí não não sabemos. tem o resto da história desse cara. Entendi. Impressionante. E agora temos mais uma. Camila, o que é um chato de galochas? Eu acho que as galochas são aquela coisa que você bota em cima do sapato pra não molhar, né? Então, eu acho que o chato de galocha seria o cara antes de... É um cara tão cuidadoso com o seu próprio vestir que se torna chato. Quase isso. Chato de galocha é o famoso mala sem noção, né? E essa é uma da expressão 100% brasileira. Ela surgiu provavelmente no século XIX, quando as ruas não eram asfaltadas e o uso de galochas não eram bem comum. E o bom senso indicava que quando você chegava em casa ou na casa de alguém, a primeira coisa era retirar as galochas. Porém, sempre tem aquela pessoa que não respeitava essa etiqueta. E quando visitava alguém, entrava com galocha e tudo, deixando lama na casa das pessoas. Era um termo para dizer que aquela pessoa era extremamente inconveniente. Desagradável, né? Sim, mas vale dizer que galocha não é a galocha que a gente pensa que é galocha, tá? Não são aquelas botas de borracha. Não são. Tá? São umas proteções de sapato, assim. E Camila, você já chorou as pitangas? Você colocou Camila e pitangas ao mesmo tempo? Olha Foi aí! engraçado essa pergunta. Eu nunca chorei Camila as pitangas. Então, chorar as pitangas é o ato de se queixar de algo, né? Lamuriar. A explicação que Câmara Cascudo traz nos livros Locuções Tradicionais do Brasil é de que essa frase está associada à expressão portuguesa chorar lágrimas de sangue. E a pitanga se assemelharia a uma lágrima e sua cor vermelha remeteria ao sangue. Uma adaptação à moda brasilis. Achei forçado. Pitanga parece uma gota de sangue. Câmara Cascudo diz que sim. Câmara Cascudo, acho que foi meio cascudo nessa história. Mas tudo bem, vamos lá. Eu gosto de chorar as pitangas. E fazer uma vaquinha? Já fez uma, Camila? Sabe de onde surgiu? Nossa, que eu já fiz de vaquinha na vida. Participamos de vaquinhas extras, né? Bom, fazer uma vaquinha é aquela coisa de rachar um valor entre várias pessoas. E a expressão foi criada pela torcida do Vasco da Gama. Na década de 1920, os fãs dos times arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. O valor era inspirado em números do jogo do bicho e dependia do placar. Uma vitória por 1-0 rendia um coelho, número 10 no jogo, e representava 10 mil réis. O prêmio mais cobiçado era justamente a vaca, número 25, que representava 25 mil réis para os atletas, que significava uma vitória de 5-2, mas fora de casa, né? 2-5. Sabia disso, Camila? Nossa, não, mas muito curioso, gostei muito. Outra expressão que veio do futebol foi o famoso terminar em pizza. Tem ideia disso, Camila? Eu sei o que significa, mas de onde veio eu não tenho ideia. Na década de 60, dirigentes do Palmeiras estavam reunidos discutindo o futuro do clube, mas aparentemente sem solução ou acordo aparente. Depois de 14 horas de reunião, a fome bateu. Aí foram todos para uma pizzaria e tudo que estava complicado se resolveu. O jornalista Milton Peruzzi, que acompanhava o imbróglio, registrou a seguinte manchete no Gazeta Esportiva: Crise do Palmeiras termina em pizza. A partir daí, a expressão pegou e passou a ser associada à política no impeachment de Collor em 92. Mas terminar em pizza é quando nada se resolve, na verdade. E então a original tinha se resolvido. Tinha se resolvido. Poxa, mudaram o sentido. Mas basicamente, no final, assim, que terminar em pizza significa um grande acordão, né? Com o Supremo, com tudo? Com tudo. E mais uma. Está tudo como dantes no quartel da Abrantes. Basicamente significa que tudo mudou, mas está igual. Sabe como isso surgiu, Camila? Nada mudou, né? Tudo está como dantes no quartel de Abrantes. Não tenho ideia, mas eu imagino que deve ter algum chamado Abrantes nessa história. No início do século XIX, Portugal foi tomado pelas forças de Napoleão Bonaparte por não obedecer à ordem de fechar seus portos aos ingleses.
Uma das primeiras cidades a serem invadidas foi Abrantes, onde o general Jean Andoche Junot instalou seu quartel sem grandes dificuldades. Como Dom João VI e toda a corte portuguesa havia fugido para o Brasil e a população não resistiu à invasão, a tranquilidade com que o general mantinha seu poder fez nascer a expressão "está tudo como dantes no quartel de Abrantes", já que por nada parecia ter mudado mesmo com a invasão francesa lá. Gente, que loucura. Então Abrantes é um local. É o quartel, quartel da da cidade. de Abrantes. Então, por favor, gente que mora em Portugal, visite Abrantes para poder falar essa frase, né? Boa. E erro crasso, Camila. Sabe de onde veio? Deve ter a ver com Crasso, né? Exatamente. Olha, Camila é muita cultura romana. Trata-se da besteira que Marco Crasso, um dos imperadores romanos do primeiro triunvirato. Os outros eram Júlio César e Pompeu, né? Só gente famosa e elegante. Em 59 a.C., ele tentou conquistar o Império Parta, na Mesopotâmia. Aí ele resolveu, num campo aberto, pegar seus soldados, né, uma infantaria, e atacar a cavalaria inimiga. Aí ele tomou um cacete, morreu e teve o exército dizimado. Aí ele cometeu um erro crasso. Que situação marcou seu nome na história. Entendi. Então ele basicamente tacou os carapé contra os cavalos. E já que estamos aqui no tema história, você sabe que é custar os olhos da cara, Camila? Sabe de onde veio isso? Não, mas imagino que seja uma expressão, uma hipérbole, né? Tipo, custa tanto que você tem que tirar os olhos para pagar. E ela se refere a Diego de Almagro, um dos invasores espanhóis nas Américas. Ele tentou invadir uma fortaleza inca e perdeu um dos olhos no combate. E aí ele escreveu lá para a Espanha, né, contando a história, disse: defender os interesses da coroa espanhola me custou um olho da cara. Ah, mas foi só um olho. Um olho. Entendi. Então, pelo menos não foram os olhos da cara, né? E, Camila, você já rodou a baiana? Eu não sou uma pessoa que normalmente roda a baiana, mas acho que sim, em algum momento da minha vida eu já devo ter rodado a baiana. E a expressão surgiu no Rio de Janeiro no início do século XX. No carnaval, as mulheres que participavam sempre levavam passadas de mão e beliscadas na bunda. Inclusive as tradicionais baianas, que também é uma invenção carioca, né, por sinal. Daí, um grupo de jovens capoeiristas resolveu dar um basta na situação e se fantasiaram de baianas para proteger as moças. Aí, quando um malandro ia lá tentar alguma coisa, as baianas começavam a rodar, girar com golpes de capoeira. Quem não sabia o que estava acontecendo só viam as baianas rodarem e uma confusão instalada. Amei esse, amei. Acho que a gente devia ter capoeiristas de plantão rodando a baiana em vários locais. E não só a baiana, mas também a paulista rodando, a paranaense rodando a carioca. E o Santo do Pau Oco? Você sabe como surgiu? Imagino que tem alguma coisa a ver com contrabando. Basicamente. No Brasil colonial, os impostos sobre o ouro e pedras preciosas eram altíssimos. Para enganar a coroa portuguesa, os mineradores recheavam o interior de santas ocas feitas de madeira com a maior quantidade desses bens que conseguissem colocar lá. Com essa artimanha, podiam passar pelas casas de fundição sem pagar os impostos abusivos. Ah, essa foi fácil, né? Até hoje estão usando isso para... Agora é cueca. É. Para joias, tráfico de cocaína. E cheio de 9 horas, tem ideia? Não tenho a menor ideia do que é cheio de 9 horas, mas deve ser alguma coisa tipo... Tem a ver com dormir, talvez? Quase isso. No século XIX, 9 horas da noite era horário de recolher as pessoas de bem. Quem estivesse fora de casa depois desse horário, boa pessoa não era. E esse toque de recolher informal virou uma expressão para indicar uma coisa cheia de regras. É uma pessoa chata também, né? Que na verdade é uma pessoa cheia de 9 horas, assim. Nossa, aquela pessoa cheia de 9 horas. E agora mais uma que é sem eira nem beira. E essa vem do Nordeste. Antigamente os ricos tinham casas com telhado triplo. A eira, a beira e a tribeira. Já os pobres só tinham uma fileira de telhas, ficando sem eira nem beira. Sabia disso, Camila? Não, eu sabia que ao redor do buraco tudo é beira. Só isso, segundo o Ariano Suassuna. E quem não conhecer, por gentileza, procure. E pagar o pato? Sabe de onde vem? Não tenho ideia de quem... Mas assim, imagino que aconteceu alguma coisa que alguém foi comer um pato, né? Não foi bem um pato que foi comido, mas enfim. Num conto do italiano Giovanni Bracciolini, muito popular no século XVIII, um camponês vende um pato para uma mulher em troca de sexo. O rapaz, insaciável, quer mais, mas ela se nega. Aí chega seu marido perguntando qual o motivo da discussão. Para escapar, o camponês diz que faltam 2 vinténs para completar o pagamento. Preocupado com o jantar, o corno literalmente paga o pato. Então ele pagou o pato. Ele tinha a pagou o ver pato. com o jantar também, de Isso. alguma maneira. Mas não só com o jantar. Entendi. E o fim da picada? Tem ideia? Então,
Quando eu era criança, eu achava que o fim da picada é quando o mosquito saía. Olha, Mas depois eu me entendi que, na verdade, é quando acaba o mato, né? Tipo, quando você acaba a picada no mato que você abriu pra poder se deslocar. mas geralmente o fim da picada, ela diz que é uma coisa meio tensa, né? Não é só o fim da picada. assim, Porque tipo, você vai ter acabou que aqui. começar a abrir outra picada, vai ter que continuar a picada, né? Basicamente, né, a picada é uma trilha feita com facão na mata para facilitar a passagem e ter o caminho de volta marcado. Então, se alguém some, basta seguir a picada que você encontra a pessoa. Mas se você chega no fim da picada e não encontra a pessoa, deu ruim. Mas talvez também tenha a ver com você chegar no fim da picada, e aí você que vai ter que começar a abrir a picada também. Mas aí você tá especulando. Tô falando explicação Eu acho que é isso. popular. Eu ainda gostava do meu mosquito também, que o mosquito vinha lá, bzzz, aí ele mordia, picava você. Quando chegava no fim da picada, você falava, caceta, gente, é o fim da picada. E pensar na morte da bezerra? Comentários, palpites? Cara, eu não tenho ideia. Sobre a morte da bezerra, eu não tenho ideia, não. Então, essa foi uma expressão alterada. A correta é pensar na morte do Bezerra. Faz mais sentido. Supostamente no Rio de Janeiro também, né, no século XIX, o Bezerra foi acusado de um crime e foi espancado até a morte por populares. Foi linchado. Isso. O episódio teria sido tão violento que quando alguém era flagrado com um ar pensativo, dizia que estava pensando na morte do Bezerra. Nossa, pensar na morte do Bezerra é uma coisa bastante séria no final das contas. Vai pensar sobre o quanto o Brasil gosta de linchamentos, né? De violência, né? Bom, agora eu vou falar mais algumas rapidinho para não ficar tão longo, né? Fazer ouvidos de mercador, que basicamente significa ignorar, né? Mas essa é outra que mudou. A original é ouvidos de marcador. Marcador era o senhor que, na época da escravidão, marcava os negros escravos com ferro quente, como se costumava fazer com o gado. E apesar dos gritos de dor proferidos pelos escravos, o marcador não podia se sensibilizar. Ele fingia não estar ouvindo nada e prosseguia, assim, com seu trabalho. Ai, que coisa triste. De meia tigela. Sabe como surgiu? Não, mas eu imagino que seja uma medida culinária, né? Quase isso. A origem da expressão tem por base a época da monarquia portuguesa. Durante esse período, os funcionários da realeza eram alimentados de forma que a quantidade de comida recebida fosse proporcional à função desempenhada. Essas quantidades estavam pré-definidas em um livro oficial chamado Livro da Cozinha del Rei. Assim, enquanto os funcionários com cargos de hierarquia mais alta comiam uma tigela inteira, os de hierarquia mais baixa comiam apenas meia tigela. Gente, que coisa mais absurda isso, porque é comida, né? E se a pessoa de meia tigela é enorme e precisa de mais alimento? Dançou. Tem que subir na carreira. Caramba! Gente! E bater as botas, sabe? Morreu? Tá. É exatamente isso, né? Morreu. Mas você sabe como surgiu? Não, mas eu sempre imagino uma coisa meio Dorothy batendo os sapatinhos antes de voltar pro Kansas. Não. A expressão surgiu no norte do Brasil durante as invasões holandesas. As forças de defesa usavam botas barulhentas, que batiam enquanto andavam. E aí eles se tornavam alvos fáceis para os invasores. Que coisa Basicamente estúpida. eles faziam muito barulho com as botas. Ai, que coisa estúpida. Não eram silenciosos. Não. Eles eram um pouco ninjas. E para terminar, tirar o cavalinho da chuva, porque tá na capa do nosso episódio, né? Sabe como surgiu? Não, mas imagino que seja para proteger o cavalo, né? A origem dessa expressão é de antes do século XIX, quando o meio de transporte mais comum era o cavalo. Nessa época, quando as pessoas chegavam à casa de outra, já era possível saber se a intenção era fazer uma visita rápida ou se a conversa se estenderia um pouco mais. Se o visitante estivesse pensando em sair logo, ele deixaria o cavalo na frente da casa. Caso fosse demorar, colocaria o animal em um lugar abrigado do sol ou da chuva. O que poderia acontecer era de o anfitrião apreciar a visita e não querer que o visitante deixasse tão cedo, assim sugerindo que ele tirasse o cavalinho da chuva, pois demoraria mais. Que engraçado, na verdade, porque hoje em dia, tipo, é meio que o contrário, né? Tira esse cavalo da chuva, tipo, você não vai se dar bem nessa situação. Sim, deu uma adaptada, mas basicamente assim, tira o cavalinho da chuva que você vai esperar bastante tempo, né? Mas é porque você não vai se dar bem. Mas nesse momento o anfitrião gostava de você. Ele então gostava. Era bom. Acho que deu por esse episódio, senão vai ficar muito longo, né? Acho que já tá grande demais até. Se vocês gostarem desse episódio, eu posso fazer uma parte 2. Tem um monte ainda que eu deixei de fora. Aliás, se gostarem, também seria legal se vocês mandassem expressões regionais do local de onde vocês moram. Pode dar um episódio extra só com isso, né? Um spin-off de expressões regionais. Deve ter umas bem engraçadas. Minha mãe, ela é a rainha de expressões estranhas. Camila, você já conhecia a história dessas expressões populares? Tinha alguma que você não conhecia? O que você achou?
Não, eu conhecia todas as expressões, só não... E não conhecia nenhum significado de nada, assim. Só o erro crasso que eu achava que tinha a ver com crasso mesmo. Porque não podia ter sido de outro lugar, né? E tem algumas coisas aí que meio que você... Ah, galocha também, eu sabia, mas sabia meio errado também. Mas só. Isso aí. Tem mais algum comentário? Não. Então vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim. Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Rutherford, bó. Modelos atômicos, Rutherford, bó. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Agora, vejam a novidade da segunda estrofe, viu? Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, bom. Rutherford, bom. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, bom. Eu tenho orgulho. Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser escrever pra gente sabendo que conhece vários chatos de galocha e quiser contar pra gente, como faz? Bem, se a pessoa tiver sem eira nem beira, ela pode escrever para contato@muitopior.com.br ou deixar um comentário no YouTube ou no Spotify. Também pode mandar ou DM ou deixar comentário no Facebook, no Instagram e no X. Olha aí. Ah, e no nosso site também, né? Pode até deixar recado de voz, se quiser. E nos comentários a gente começa no Spotify, no assassinato da Sandra Gomide. A Letícia Bros falou: a voz do Danilo tá tão diferente nesse episódio que por um momento pensei que substituíram um ator. O ator Danilo? Chama ressaca. Não, chama doença, né? Não, semana passada era ressaca da festa de Halloween. Ah, tá. Essa semana a voz tá estranha de novo, porque aí eu estou doente. A gente tá doente, na verdade os dois estamos, porque a gente pegou na festa de Halloween, inclusive, alguma pereba um vírus esquisito. Muito esquisita, e aí a gente tá, tipo, uma semana de gripe, assim, que não é Covid, não é influença e não é outra coisa que deu pra testar. RSV. Isso, então é isso, doença misteriosa. O Junior Edson falou: beleza? O homem de raça se chama Thomas Green Norton, subcelebridade dos anos 80. Vale um episódio. Eu fui olhar, ele tá vivo ainda. A gente vai ter que esperar um pouquinho, né? A Tânia Alexandre falou: estou com dor de dente. Toda vez que eu ouço falar nesse caso, sinto uma revolta que não tem tamanho. Nesse país não existe justiça cega, como prega a Constituição. Existe poder aquisitivo? Se tem, não será preso. Revoltante. Verdade. Ela falou que tá com dor de dente porque a gente falou que se a pessoa tivesse com dor de dente e quisesse falar com a gente, então melhora da dor de dente, se for verdade. A Ângela mandou: parabéns mais uma vez. Sobre NP, só lembro da foto dos corpos nus do Carandiru publicada na capa e feita por uma jornalista que se fingiu familiar para poder entrar. Ouvi depois falar que foi premiada. Parabéns para a jornalista e o redator pela coragem. NP tinha coisas espetaculares, mas muita coisa pataquada. Tinha muita pataquada. Caiu de boca na Angélica. Mãe Cacilda de Assis, né, no episódio, o Misael Rosa falou: salve a coroa da Mãe Cacilda. Salve seu 7 da lira. Grande Exu. Aliás, essa é uma das que tinha lá, que era quebrar um galho, né? Tem a ver com Exu. Olha. Que ajudava a quebrar ou juntar casamentos. O Exu quebra galhos. Quebra, eu não sei. No episódio do Delfim Neto, a Dani Benetti falou: concordo com o Danilo, o Delfim tinha cara de sapo. Jabba the Hutt. Ser humano baixo. E ver a imprensa e o PT prestando homenagem é de embrulhar o estômago. É difícil. Novamente lá no Mãe Cacilda de Assis, o Carlos falou: frequentei o Ilê Cabocla Jurema e sou testemunha das curas que o Exu Rei, seu 7 da lira, lá praticou. Minha eterna gratidão. Me deu caminho, saúde e prosperidade. Laroye Exu. Já no Instagram,
O Alessandro A. Soares falou: nossa, eu lembrava do caso na época. Eu não sabia que o Pimenta Merda ainda estava vivo. E aí vemos que a justiça serve apenas para quem não tem dinheiro. Que coisa triste. Abração. Mas assim, falando friamente, é assim no mundo inteiro, tá? Sim. Quem tem dinheiro escapa da justiça. Donald Trump que eu diga. O Jay Simpson. Tem Também. muita gente que escapa. Mas o Jay Simpson, a luva não entrou. Então, tem muita gente que escapa de maneiras espetaculares por conta de grana. Ter grana é um fator, sim, importante para você escapar. Então, sejam ricos. Ronaldo Rede falou: não cometa crimes, pô. Não precisa ser rica, só não cometa crimes. Sejam ricos ou não cometam crimes. É que eu prefiro ser rica. O Ronaldo Rede falou: caso horrível. Sim. E a Elenar Stein mandou: lembro bem, é tão revoltante em tudo que sempre me deixa revoltada. Horroroso. Aí o Anderson Rocha mandou uma mensagem pra gente, falando: Anderson Rocha curtiu 200 episódios. Fiquei lisonjeado de ser citado no último episódio. Já ouço o podcast faz tempo, mas estava num detox do Instagram. Fiquei mais de 2 anos sem Insta. Boa. Assim que voltei, comecei a seguir vocês e ser mais ativo. Fiz questão de curtir os 100 primeiros posts e depois curti todos os outros. Dito isso, sim, já ouvi todos os episódios. Vocês me fazem companhia nas constantes viagens a trabalho. Acabo marcando alguns episódios aos lugares onde estava quando ouvi. O do Serguei estava saindo de Passo Fundo a caminho de Floripa. O primeiro do Jingles estava saindo de Blumenau a caminho de Curitiba. Rapaz, o cara transita ali Grande Sul. No limbo, sei lá. Grande Sul. O primeiro do Tatum Canara, que apesar de vocês falarem que estava ruim, não tá não, estava em Sorocaba, onde moro atualmente. Sou curitibano, assim como a Camila. Somos muitos aqui. Rapaz, o cara mora em Sorocaba, assim, tipo, ele curte mesmo um hardcore bizarro, né? Então ele tá indo de Sorocaba. O duro é porque assim, se ele devia morar ali no meio do caminho, né? Devia morar em Joinville. Tem aquele Você cara tá lá. Viajando sul, assim, dessa será maneira. que ele é vizinho do Felipe Martins? O sorocabano? Quem é Felipe Martins? Ah, o cara. Nossa, o sorocabano. Não. Sorocaba é um lugar legal, de gente boa. Não tem nada contra Sorocaba. Então tá, fala que adora Sorocaba. Mas eu não tenho nada contra não, já fui lá várias vezes. Vocês são meus companheiros faz muito tempo e é sempre bom ouvir suas vozes toda semana. Obrigado pelo podcast. Por favor, continue. Um abraço bem apertado nos dois. Espero um dia poder tomar um café, um chopp com vocês, seja no Brasil ou na Alemanha. A gente espera também, a gente quer tomar chopp com todo mundo. Eu mais, porque eu sou mais sociável que o Danilo. Lá no YouTube, o Marlon Alves falou: amo o trabalho de vocês e coloco sempre pra trabalhar em casa. Aí no 9 minutos e 13 segundos do episódio do Lunário Perpétuo, ele não disse que não se aguentou, rachou o bico e teve que dar uma pausa até. Eu não sei o que a gente falou. Eu também não muito lembro. Específico, eu vou ter que olhar agora. Ele também mandou que no episódio do assassinato de Sandra Gomide, excelente episódio, não sabia da barbaridade do caso. Canalha, como o ministro da Justiça recebeu um assassino, deveria os dois serem presos juntos. Obrigado por ter lido meu comentário e respondido minha pergunta. Vocês são demais. Eu indico para todos o trabalho de vocês, que é muito massa. Melhor podcast. Indiquem sim, indiquem muito. Indiquem e muito obrigado pelos elogios. A gente não pede dinheiro, a gente só pede que vocês indiquem. E aí ele mandou também no futebol feminino. Eu simplesmente sou apaixonado por futebol feminino. Elas são realmente esforçadas e acho muito emocionante. Eu acho muito bom também o futebol feminino. E elas passaram por muito perrengue, né? No episódio do roubo da alfândega, ele mandou: o Brasil do século XIX é uma coisa inacreditável. Eu tenho um documento PDF que peguei na internet, que o governador do estado do Paraná, passando o relatório para Dom Pedro II, cara, é doido. Ele se queixa da guerra do Paraguai, convoca os cidadãos para a vacinação, pede melhoria no sistema escolar e registra 3 pessoas assassinadas no ano no estado todo. Bizarro, sei lá. E o mais importante, ao meu ver, a coroa sempre mandava dinheiro a mais para as santas casas e ele agradece muito. Interessante, se puder, mando para vocês. Vamos mandar. Interessante. 3 pessoas assassinadas no ano era bom, hein? No acidente ferroviário de Aracaju, o John Leaf mandou: o barulho foi tão forte que os pássaros voaram do topo das árvores e até os dias de hoje algumas pessoas ouvem aquele barulho de impacto e ouvem as pessoas gritando de dor. Halloween já passou, gente. No assassinato da Sandra Gomide, a pedagogia do deprimido falou: o homem do raça se chamava Thomas Green Norton, coach esotérico dos anos 80. Puro suco do chorinho brasileiro. Vai dar um ótimo episódio.
Vai dar, mas eu tô... A gente não faz episódio de gente viva. Isso aí dá Para evitar pode dar ruim. problemas. Lá no site, né? Olha aí. O Bruno Lopes mandou: gente do céu, vim aqui concordar com vocês. Paulista só faz paulistice. Moro aqui, mas no requisito política a maioria dos brasileiros são completamente iludidos. O cara falando que se pudesse faria tudo de novo nos tempos atuais. É o Delfim Neto, sobre o AI-5. E ainda tem gente apoiando uma babaquice dessa. Gente, o Brasil por pouco não ficou igual à Alemanha. E parece que tem um grande esforço em ficar igual. Vide a ditadura e a história das valas humanas com imigrantes. Mas é aquele velho ditado: quem não conhece a história está fadado a repeti-la. São pessoas como esse idiota que mais me dá nojo da política brasileira. Coitada da geração atual que cresce alienada, sem noção mínima da interpretação e sem senso de buscar a verdade. Vive em realidades esparsas onde o que importa é meu bem-estar e o próximo que se exploda. Eu concordo plenamente que a interpretação de texto está piorando a cada geração. E a galera também que interagiu com a gente, mas sem necessariamente deixar recados, foi a Helenara, né, que a gente já falou, o Wagner Lopes, o Ricardo Cravo, a Cassala, o João Henrique 0.8, Kelfinha, você também roda baiana? Você é capoeirista? Olha aí, a gente viu no Twitter. Danilo viu. A Naná PJ16, a Brígida 0611, o Ronaldo Rede, o Marcelo Abreu 1967, o Rocha 84 Anderson, o Evaldo Novellini, Lagosta Beach, Alessandro Soares, a Andrea, a Reg Vitória, o Cláudio M. Santos. Lá no Facebook a gente teve o Olímpico de Jesus e o Renato Alves. E isso foi tudo que eu separei. Você tem mais alguma coisa aí, Camila? Tem mais nada não, gente. Vamos ter uma boa semana? É isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Não é conto da carochinha. Tchau, tchau. Beijos. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.